Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos aqui com o nosso olhar esperançoso, com a nossa memória agradecida, e nesse mês, de maneira especial, nós queremos ouvir o testemunho dessa nossa amiga, dessa nossa irmã que tanto se dedica à nossa paróquia, Santo Antônio, e ela vai se apresentar, né, vai falar um pouquinho da sua história e depois vai dizer para nós todo o seu serviço aqui na igreja. Tudo bem, Claudete? Tudo bem. A palavra fica contigo. Tá bom, então, eu sou a Claudete, casada com Alcides, tenho 3 filhos, sou natural aqui de Tavares e agradeço ao Padre Márcio, né, por esse convite hoje de participar da Memória Agradecida, até porque com isso a gente faz uma retrospectiva, né, da vida, do que a gente, até agora, o que a gente contribuiu para o crescimento do reino de Deus e o tempo que a gente passou afastada de Deus, né? Então, assim, eu fui batizada, crismada, fiz a primeira Eucaristia e casei na Igreja Católica, mas não participava, porque naquele tempo os sacramentos, assim, a gente não tinha muito conhecimento. A gente recebia os sacramentos sem realmente saber o valor que eles possuem, né? Não vim de uma família religiosa, meus pais não participavam, aí batizavam assim, por batizar, porque aquilo era uma tradição, batizar os filhos. Depois a primeira Eucaristia foi na escola, os professores é que preparavam, assim, porque o padre vinha acho que uma vez por mês naquela época, né? E os professores pegavam aquele grupinho que já estavam naquela idade, traziam na igreja, fazia a primeira Eucaristia. Depois a crisma, eu mesma escolhi minha madrinha, me crismei, mas também continuei não participando. Casei, mas eu acho que pelo social, porque naquele tempo eu casei pelo religioso, mas não continuei não participando. Até para o senhor ter uma ideia, os meus 2 primeiros filhos, os mais velhos, eu não vim no batizado deles. Mandei com os padrinhos e não vim, porque eu batizei também, mas não sabia. Naquele tempo a gente não tinha os cursinhos, essa preparação, né, para batizado, para nenhum sacramento, era assim. Então a gente acabou, eu batizei eles, mandei com os padrinhos e não vim. Aí quando eu comecei a morar nessa casa que eu moro agora, foi em 1980. Aí como eu ficava pertinho da igreja, aí eu bati o sino, eu vim, comecei a participar da missa, desde 1980, mas ainda como mera espectadora, sem aquele compromisso, sem participar de nenhuma pastoral, vinha na missa, até comecei a gostar de participar, mas não tinha assim aquela coisa de dizer assim, hoje se eu tiver um evento, eu não vou deixar de ir para ir na missa, não era aquela coisa de fé. Então eu posso dizer assim, que eu comecei mesmo a participar de verdade em 1990, quando as irmãs escolares vieram para Tavares, né? Quando a irmã Selma veio, então eu sempre digo assim que a irmã Selma foi o meu anjo enviado por Deus para me colocar na igreja, porque ela chegou e como a gente era vizinhas ali, eu moro aqui pertinho da igreja, ela ficou minha amiga e tal, e já me convidou para ser catequista. E eu lembro que ainda na época eu falei para ela, a senhora tá louca, irmã, nem me fala. Como ser catequista? Eu não sei nada, não vou aceitar. E aí ela disse, não, mas eu vou te ajudar, não tem problema, eu vou te ajudar a preparar os encontrinhos. E acabou me convencendo daquele jeitinho dela todo especial, né? E aí eu comecei na catequese. Naquela época nós tínhamos ainda só aquelas 3 catequistas, 3 Marias, né? E a irmã queria colocar a pastoral catequética em dia. E aí eu sei que quando eu comecei, depois em seguida ela conseguiu várias catequistas, nós chegamos a ter 40 e poucas catequistas. Aí nós tínhamos encontro mensal, ela fazia aqueles encontros de preparação, para nos preparar, né, para dar catequese, e nós tínhamos encontro mensal com ela. Então já tinha várias. Aí
Em seguida, ela nos convidou para nós participar de um encontro em Santa Catarina, em Forquilinha, aquele encontro de casais da Lareira, que até hoje nós temos um movimento aqui. Ela queria implantar esse movimento que ela participava, né, lá, e ela disse, eu quero trazer essa sementinha para Tavares e preciso de 2 casais para nós começar. E foi nos convidar. Aí eu já disse, nem adianta, irmã. Por mim eu até iria, mas nem adianta, meu marido não vai. Ela disse, não, vamos começar a rezar, ainda falta tempo, vamos começar a rezar, pede para Nossa Senhora ela vai dar um jeito. Ele vai, tu vai ver como ele vai. E aí ela foi indo com jeitinho, foi lá e conversou, por milagre. Ele aceitou e nós fomos participar. Primeiro encontro que eu participei um encontro religioso de casais. Até então nunca tinha participado de nada. Aí, isso foi em 1992. Só que eu vim de lá, meu Deus, entusiasmadíssima, né? Queria assim, transformar o mundo. Aí cheguei aqui, tudo que era pastoral, que eu era convidada, eu aceitava. E aí me engajei mesmo, comecei com tudo na igreja. Aí logo em seguida ela mandou buscar umas 2 capelinhas da Mãe Peregrina para também implantar o movimento da Mãe Rainha. Aí eu fiquei de missionária de uma e a Neuza do Roque missionária de outra. Aí eu fiquei vários anos como missionária, depois vieram outras capelinhas, hoje nós temos acho que 28 total, né? E depois de uns anos passei a ser coordenadora do movimento. Então fiquei como coordenadora do movimento da Mãe Rainha durante 12 anos. Agora, o ano passado é que eu passei para Delures, por causa daquela história de ir para Porto Alegre e tal, passei para Delures. Mas fiquei 12 anos como coordenadora. Aí participava também dos grupos de casais, os grupos de Cursilho e Lareira, que eram juntos, né? Começamos também a participar dos encontros de casais. Aí ela me convidou para a pastoral do batismo. Aí eu e o Roque ficamos na pastoral do batismo com ela. Eu também ministrava o curso de noivos na época. Depois veio também a pastoral do dízimo, né? Participei da pastoral do dízimo, nós éramos 6 ou 7 missionárias. Eu não sei se o senhor chegou a pegar, na época nós entregávamos os envelopes nas casas, né? Cada missionária tinha a sua rua, era responsável por uma rua, daí tinha a missa do dízimo, eles vinham, traziam um envelope do dízimo e nós depois recolhíamos e íamos de casa em casa entregar. E tinha até aquelas famílias que pagavam o dízimo, mas não vinham na missa. Então aquelas que a gente sabia, a gente ia lá na casa e recolhia o envelope e trazia, depois levava. Também do dízimo. Depois, a pastoral vocacional, quando os meninos daqui foram para o seminário, daí eu e a Irma, junto com a irmã Selma, encabeçamos a pastoral vocacional. Aí nós tínhamos as quintas-feiras, nós tínhamos 1 hora de oração pelas vocações, todas as quintas-feiras. E às terças-feiras nós tínhamos o terço, que o terço a gente continuou até depois que eu cheguei. Aí nós até chegamos no final, tivemos um tempo com o terço, depois até desistimos porque começou a vir pouca gente, né? Vinham poucas. Aí quando o senhor chegou, o senhor me convidou, queres conduzir o Santo Terço? E aí naquela época eu ainda pensei assim, bom, dessa vez eu vou ficar firme, nem que fique só eu, que não venha ninguém, eu vou vir e vou rezar. E até hoje, graças a Deus, agora não estamos por causa da pandemia, mas nós temos todas as terças-feiras, né, o Santo Terço. E agora eu trouxe uma colinha para ver as outras pastorais que eu participei. Eu acho assim, ó, que eu lembre, eu acho que eu só não participei da pastoral da criança, porque na época era uma pastoral assim muito bem estruturada. A Maria Fausta, meu Deus, era um fenômeno para a pastoral. E tinha muita gente, muitas mulheres que trabalhavam. Então nessa pastoral, como era bem estruturada, tinha bastante gente, daí eu não participei, mas eu acho que das outras quase todas. Catequese,
pastoral do batismo, pastoral do dízimo, pastoral vocacional, equipe litúrgica, participava também da equipe litúrgica, até hoje, quando precisam, né, me coloco à disposição. Tá. O programa do rádio, também, eu ia com a irmã Selma. E quando a irmã viajava, ou quando ela estava de férias, eu e o Roque assumíamos a celebração da palavra e a celebração de Ezequias. Era nós que fazíamos durante as férias delas, ou sempre que elas precisavam viajar. Eu auxiliava o Roque, os dois que então, faziam. espiritualmente, você é ministra também. Espiritualmente. Até gostaria de ser, mas respeitei, fui convidada 2 vezes, pelo senhor e pelo padre Peterson, quando ele esteve aqui. Mas aí falei com o marido, ele não quis, então também eu já fazia bastante coisa, eu disse, vou respeitar, porque também a gente assume aquele, né, o matrimônio, a gente optou pelo matrimônio, também tem que respeitar algumas coisas, a gente tem que ser em comum acordo, né? Então, não, mas eu bem que gostaria de ter sido. Tá, outra coisa, os cartazes, eu não sei se o senhor chegou a pegar, a irmã Selma gostava muito na época de enfeitar a igreja toda com os temas da campanha da fraternidade e de colocar os cartazes nos ambãos, então eu era a cartazista, né? Às vezes ela chegava lá, amplia esse desenho aqui e faz esse cartaz para amanhã. E aí eu ficava às vezes até madrugada fazendo aquele cartaz. Acho que o senhor ainda pegou, tinha um armário ali com vários cartazes, também era eu que fazia. Sim, estão todos guardados. Aqueles ali. Tá. E depois, também, nós não tínhamos ainda a secretaria paroquial. E a secretaria paroquial praticamente era no bazar, lá no meu trabalho. Porque aí eles achavam assim, vinham aqui, às vezes as irmãs não estavam, eles iam lá para mim anotar as intenções da missa. Então eu tinha um caderninho, anotava todas as intenções da missa e na missa vinha antes um pouquinho e trazia. Aí quando era assim aquelas missas de Dia das Mães, Dia dos Pais, missa dos finados, eu e o Roque, então aí nós nos dividíamos. O Roque tinha um caderninho e eu outro. E a gente enchia aquele caderninho. E aí no dia da missa, ainda era lido, né, as intenções, então uns 15 minutos antes eu lia todo o meu caderninho e o Roque lia o caderninho dele. Nossa, também isso aí. Interessante. Nós anotávamos as intenções. Então eu fiz papel até de secretária da igreja. E eu acho que é isso, esses anos todos que eu pude dar essa contribuição. Acho até que foi muito pouco, por tudo que a gente recebe, né, de Deus. Meu Deus, gostaria de fazer mais. Hoje ainda continuo com a pastoral do batismo, né? Continua com a mãe peregrina. Com a mãe peregrina, sim, auxiliando a Delourdes em tudo que eu posso, né? Tá certo. Liturgia sempre que precisa, e estou sempre me colocando à disposição para todos os trabalhos, né, da igreja. Que bom, que bom. Sempre com muito gosto. Nesse período, muitos padres passaram por aqui. Vários. Consegue lembrar assim, dos mais antigos? Eu lembro do padre Jeremias, depois um outro que eu não lembro, que até ele batizou um afilhado meu, era um loirinho, mas não consigo lembrar o nome dele. Depois o Newton Tenuti. Zezinho, que passou por aqui. Sim, o padre Zezinho. Quando as irmãs chegaram, era o padre Zezinho. O padre Zezinho, nossa, era nosso amigo do peito. Que legal. Tá bom. O padre Newton Tenuti. E depois, claro, esses últimos que padre Gil, padre Peterson, padre Nedir. Foram muitos padres que passaram por aqui. Tá bom. Muito bonito o teu testemunho, histórias que a gente não sabia, né? Secretaria Paroquial no Bazar que Amor. No Bazar que Amor. Muito legal. São histórias e eles ligavam, né? Eles tinham assim aquela referência. Então, como eu vinha muito na igreja, participava sempre, estava sempre por dentro de toda a programação, ligavam. Que hora é a missa? Que hora é tal coisa? Quando é que tem batizado? Quando é que tem isso e aquilo? Então, estava sempre as informações como se fosse a Secretaria Paroquial. Que beleza. Então, Claudete, para a gente encerrar, antes de agradecer você, dentro daquilo que nós estamos vivendo na Diocese, nossos 50 anos, o que você espera dos cristãos, dos católicos,
né, nesse mundo que nós estamos vivendo, pandemia, mas enfim, o que você gostaria de ver mais dos nossos católicos, principalmente da nossa comunidade? Imagina, eu gostaria que eles participassem mais, que eles vivessem o seu batismo, né? Na comunidade, que participassem, porque a gente, sempre quando o Senhor fala, eu digo isso aí realmente é verdade. Não tem felicidade maior do que viver em Cristo, do que ter Cristo como referência da nossa família, da nossa vida, participar da comunidade. É o que eu mais gostaria de ver. Tá bom. E para encerrar, quer fazer algum agradecimento? Quer lembrar de alguém? Quer dizer alguma coisa a mais? Sim, agradeço então a todos os padres que passaram por aqui, mas ao senhor também, né? Que depois da irmã Selma, meu Deus, continuou assim, esse padre dinâmico que a gente ama as homilias, que faz a gente gostar de vir na missa. E meu agradecimento especial é para o meu anjo, a irmã Selma, né? Que foi por ela que eu estou até hoje participando da igreja. Então tá bom, eu quero enquanto paróquia agradecer ao testemunho, a memória agradecida, o olhar esperançoso da nossa amiga Claudete Paiva, agradecendo também a sua família, né, por você também ser essa mulher de oração, que ao longo da sua vida experimentou tantas cruzes e nos ensina a perseverar, e nos ensina a caminhar em meio às dificuldades da vida. Então, o nosso muito obrigado e que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém? Obrigada, amém.